Afinal de contas, por que o general iria vender salgadinho na Casa Branca? Ele é general 4 estrelas. Por que ele faria isso? Pegou a referência? Vamos falar aqui hoje do filme que tá todo mundo falando. Curte aí! Fala, gente boa, esse é o canal Teoria da Inspiração, canal que você já conhece, canal que fala sobre cultura pop, filosofia, teologia, e estamos aqui hoje para falar sobre mais um filme que a galera pediu para eu falar aqui, e evidentemente que a gente não poderia deixar de falar sobre. Mas antes de falar sobre o conteúdo desse vídeo de hoje, quero convidar você para curtir esse canal, se inscrever, compartilhar, ajuda a gente, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque aqui é o Teoria da Inspiração, o canal de cultura geek, pop, nerd que você mais curte. E de que filme que eu vou falar aqui hoje? Um filme que tem muita gente falando sobre ele, um filme que saiu na Netflix, um filme que tá gerando muitos comentários, muitas interpretações, e muita gente chegou em mim falando para eu gravar sobre esse filme, para ver a minha opinião sobre esse filme. Hoje vamos falar sobre o filme Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up. We discovered a very large comet. Oh. Good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. O filme Não Olha Pra Cima é um filme que foi lançado no dia de Natal pela Netflix, dia 24 de dezembro, e é um filme que saiu causando um alvoroço, porque é um filme que mostra uma história sobre um cometa vindo para o planeta Terra e alguns cientistas tentando avisar a humanidade sobre a gravidade da situação. Antes de continuar o comentário aqui, lembre-se que esse vídeo tem e provavelmente vai ter spoilers da trama. Aliás, spoilers do filme, mas não necessariamente eu entro em spoilers da trama, e eu vou comentar aqui algumas questões que me chamaram a atenção, especialmente, ao meu ver, uma boa interpretação sobre do que, afinal de contas, esse filme está falando. O filme Não Olhe Pra Cima é um filme que então tem ali, e o que me chamou a atenção em primeiro lugar sobre o filme é a quantidade de estrelas hollywoodianas, estrelas de Hollywood que fazem parte do elenco desse filme. É realmente recheado de ganhadores de Oscars, gente muito popular. Então você tem ali Meryl Streep, você tem ali Cate Blanchett, você tem Leonardo DiCaprio, você tem Jennifer Lawrence, você tem uma gama de atores sensacionais compondo o elenco desse filme, o que geralmente faz o filme ser bom. Então, primeira coisa que eu quero dizer sobre o filme, eu assisti ele mais de uma vez e eu gostei muito do filme, porque é um filme redondinho ao meu ver na interpretação. Agora, o que eu poderia dizer aqui como canal de YouTube que comenta filmes sobre esse filme? Como eu estava falando, a trama do filme conta a história fictícia de 2 cientistas que estão numa pesquisa e eles acabam descobrindo um meteoro que leva o nome da cientista, né, que descobre ele, a estudante que está doutorando, e eles então passam ao longo do filme na missão de contar ao mundo sobre esse meteoro, e a gente então é inserido em um contexto onde as pessoas não se importam com essa situação, ou melhor dizendo, essa informação ela é tratada de várias formas ao longo do filme, conforme a conveniência, e você vai acompanhando essa situação de uma notícia grave, de uma situação grave, e a forma como as pessoas lidam com essa informação, e é muito interessante. O filme é realmente sensacional nesse sentido, e o que tem chamado a atenção é as interpretações em cima desse filme. Evidentemente que se você olha para uma camada muito primeira do filme, é muito claro a mensagem dele sobre o negacionismo dos nossos dias, pelo menos um grupo da sociedade chamada de negacionistas, porque não acreditam em certas notícias que são trazidas às vezes por cientistas. Então, uma primeira camada, uma primeira interpretação do filme evidentemente que leva para isso, e uma crítica muito clara a alguns tipos ou algumas filosofias adotadas por governos para lidar com situações que envolvam pareceres científicos. Essa é a primeira camada
óbvia, da qual evidentemente o filme vai falar. Mas o que me chamou a atenção, e por isso que eu resolvi vir gravar, é a quantidade de pessoas que pediram para eu emitir uma opinião sobre o filme, e na verdade algumas opiniões que eu vi de gente criticando outro tipo de interpretação que não fosse essa que eu acabei de falar sobre o filme Não Olha Pra Cima. E aqui, minha gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Evidentemente que você tem que respeitar a mensagem do roteirista, qual era a intenção dele, qual era a intenção da direção, para onde eles conduzem a história quando eles estão contando uma narração, mas a partir do momento em que eles usam simbologia, ou uma metalinguagem, ou uma metáfora, aí, meus amigos, fica livre pro intérprete para ver como ele interpreta melhor aquilo que ele está vendo. Mas vamos lá. Qual que é a minha interpretação? O que o Alexandre Antunes do Teoria da Inspiração tem a falar sobre o filme? Para mim, ali é uma grande crônica. Eu chamaria esse filme de Crônicas da Realidade a partir da história Não Olhe Pra Cima. Porque, ao meu ver, o filme é uma crônica, é um exagero da realidade, é uma parábola, é uma grande metáfora da realidade exagerada. E aí eu também vi críticas do pessoal falando assim: nossa, o filme ele é muito quis se fazer sério, o filme quis ter um terceiro ato. Gente, ali é uma crônica, é uma realidade aumentada, exagerada, para justamente causar em você, no espectador, essa conclusão do que eles estão falando sobre, para que você vá interpretando à medida que aquilo ali vai acontecendo e realmente a realidade aumentada, exagerada, te cause um constrangimento alheio, te impacte. E nesse sentido, o filme é sensacional, genial. O humor do filme, para mim, tá na medida certa. Um humor excêntrico, ácido, filmaço muito bom para assistir, mas meu olhar como Teoria da Inspiração é uma grande crônica da realidade. E em que sentido essa crônica? Porque ali trabalha a questão mesmo de como a gente hoje observa a ciência, e ali para mim o filme aborda essa questão de como a ciência se sente hoje deslocada e incomodada, porque até um período atrás o que a ciência falava era verdade absoluta. Aí a mesma ciência veio e falou assim que não existe verdade absoluta, e agora hoje a gente vive num contexto em que tudo é questionado, inclusive a ciência é questionada, ela não é tida como verdade absoluta porque um monte de gente questiona. Bem-vindo ao mundo dos cristãos. A gente acredita em princípios e verdades absolutas e que muita gente não acredita e questiona. É engraçado a ciência se mostrar incomodada, e o filme mostra isso, né? Eles têm lá uma verdade absoluta e eles ficam incomodados das pessoas não acreditarem na verdade absoluta que eles estão falando. Mas sabe que me chamou a atenção outros fatores? Essa questão política do filme tá lá, mas não me chamou tanto a atenção quanto uma crônica que eu vejo ali no filme. E até um amigo meu, o Jorge Henrique, amigo de longa data, ele me falou uma frase, a gente comentando sobre esse filme, ele pegou e falou assim: no final do filme o que todo mundo precisa ter é fé, né? E é impressionante como o filme trabalha isso ao longo daquela crônica, ao longo da história. Porque veja, olha esse elemento escatológico que o filme aborda. Fim do mundo é a ciência sendo o livro de Apocalipse da humanidade, falando do fim da humanidade, pregando sobre o fim da humanidade, e a humanidade pouco se importando com isso. Como eu falava do amigo meu, que ele fala que a gente precisa ter fé, a cena final são cientistas numa mesa, e eles estão ali à mesa, e o cientista, que é o Leonardo DiCaprio, ele pega e fala assim: não seria legal a gente fazer um amém, fazer uma oração? E aí os outros cientistas que estão ali, né, tem mais 2 cientistas à mesa, eles falam assim: a gente não sabe fazer isso, nunca fizemos isso. E tem um personagem interpretado pelo Timothée Chalamet, que é o Yuli, um personagem que aparece ao longo do filme, que quando a primeira vez que o cometa é visto já a olho nu, ele tá numa conversa falando que ele tinha sido criado numa fé evangélica pelos pais, e agora ele tá nesse jantar, por uma série de motivos, ele tá nesse jantar ali com essa família, que estão esses 3 cientistas, e ele pega e fala assim: não, deixa que eu faça uma oração, eu sei fazer essa oração. Ele pega e fala assim: apesar do nosso orgulho, o teu perdão. E aí o Leonardo DiCaprio fala assim: nós tínhamos tudo. E aí o final é justamente com um meteoro caindo, com eles à mesa fazendo essa oração.
Cara, isso é muito Crônicas da Realidade. É interessante ali perceber que no final das contas a ciência, com todas as suas respostas e até com seus apontamentos, ali naquele momento derradeiro era necessário fé. E a fé na ciência não trouxe o amparo, e mesmo aqueles pessoal ali reunido com a família ainda necessitavam um amparo maior. E essa fé foi encontrada numa oração ao Criador, na qual, ao final da oração, e alguém fala assim, nossa, que frases bonitas que você disse, como que dizendo, olha, existe ainda uma camada a mais de se enxergar a realidade, é com os olhos da fé, e isso ali é apresentado também de maneira muito bonita no filme. Então, no final, como disse meu amigo Jorge, todo mundo precisa de fé. Pensar sobre o fim da existência, pensar sobre o fim desse planeta é uma coisa que está na pauta da cosmovisão cristã o tempo inteiro, e é muito interessante perceber que esse amparo no coração já existe, dessa convicção de que esse mundo um dia vai chegar ao final, mas há um amparo de fé na pessoa do Redentor. Tipo, na verdade, essa frase "não olhe para cima" é um momento do filme muito interessante, né? Em que tem um grupo dizendo "não olhe para cima", e tem um grupo dizendo "olhe para cima". Foi de onde eu vi alguns twitters que falava sobre essa questão da religião, né? Na verdade, o convite da cosmovisão cristã é justamente esse: olhe para cima. Tem gente nessa humanidade te convidando a não olhar para cima. Eu acho legal pensar sobre isso, né? Só que tem uma cena no filme que eles estão lá num evento, assim, não olhe para cima, não olhe para cima, e de repente alguém olha para cima e o fim tá chegando. Eu queria dizer isso: olhe para cima, olhe para o Redentor enquanto é tempo, porque eu acredito nisso. O fim, uma hora tá chegando, o fim chegará. E é importante a gente saber em que a nossa fé, a nossa esperança está depositada. Eu achei sensacional. Crônicas da Realidade do Planeta Terra. Tire suas conclusões. Se você quiser comentar aqui, comente aqui nesse canal, comente aqui nesse vídeo, ali nos comentários. Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, Teoria da Inspiração, novidades chegando. A gente vai avisando isso daqui a pouquinho. Nos próximos vídeos tem novidade chegando aí para 2022, ok? E como diria o tio Ben Parker e a tia May, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Valeu!